Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de atividades técnicas desta edição especial comemorativa aos 15 anos da Expolog. Um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil e do mundo que prestigia o Seminário Internacional de Logística, que agora, em 2020, traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos agora ao painel 6, intitulado Multimodalidade. Conheçam os nossos convidados. Iniciando o painel 6, na 15ª edição da Expolog, Seminário Internacional de Logística, em um ano onde nós temos uma edição especial devido à pandemia, nós estamos realizando uma edição totalmente virtual. Então, hoje nós vamos ter o painel número 6, com o tema multimodalidade, onde nós vamos ter a satisfação dos palestrantes Rodrigo Vilaça, que é um coordenador da Fundação Getúlio Vargas de Transportes, que terá um tema da palestra Desafios para o Desenvolvimento da Multimodalidade da Logística Brasileira, o César Meireles, diretor-presidente da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, ABOL, que terá o tema Operador de Transporte Multimodal, Operadores Logísticos, e o palestrante Eduardo Neres, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADESE, que terá o tema de palestra O Papel da ADESE na Interlocução das Demandas Logísticas. Gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes e passando a palavra para o César Meireles, para a gente ouvir a palestra sobre o operador de transporte multimodal, operadores logísticos. César, seja bem-vindo. Meu caro Ricardo Parente, meu caro Eduardo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e, através de vocês, eu cumprimento todos aqueles que nos acompanham. Queria dar meu abraço especial também ao meu amigo Rodrigo Vilaça, que logo mais vai se juntar a nós na sua fala. E quero aqui cumprimentar também, parabenizar os 15 eventos da Expolog, sempre caracterizados com muito êxito, muito sucesso, e a sua importância para as discussões do tema para o nosso país. Agradeço em nome da ABOL, da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, esse espaço, em nome dos nossos 30 associados, um setor que vem crescendo bastante, se consolidando nos últimos 30 anos, eu poderia caracterizar dessa forma. E esse crescimento nos traz uma presença, Ricardo, de uma forma bastante robusta. Hoje o setor é composto por algo próximo a 275 empresas, caracterizando uma receita bruta de mais de 100 bilhões de reais por ano, uma geração de emprego direto e indireto
e nas cadeias periféricas superior a 1,5 milhão de pessoas engajadas na atividade, e a força arrecadatória também, né, do setor é muito alta, superior a 26 bilhões de reais por ano. E quando nós falamos de operadores logísticos, e o tema muito oportuno pela Expolog identificado, é essa diferenciação do que viria a ser o operador de transporte multimodal e o operador logístico. Eu começo logo caracterizando o operador logístico como sendo uma pessoa jurídica capacitada a prestar através de um ou mais contratos, ou seja, ela pode atender a uma parte dos serviços logísticos ou a um todo, numa visão de one-stop shop, caracterizando essa operação desde a primeira à última milha em todos os elos da cadeia logística de valor, com ativos próprios ou de terceiros, e aí é importante eu frisar essa questão, porque vai haver um diálogo com o operador de transporte multimodal. Quando eu digo através de ativos próprios ou através de terceiros, significa dizer que o operador logístico é um asset light por natureza, mas é bastante comum você ver operadores logísticos bem ativados, o que quer dizer que essa questão de ser ativado ou não, de ter ativos ou não, de ter veículos de transporte, armazéns ou não, significa dizer que isso tudo está muito alinhado com a necessidade operacional, com a demanda, com a questão contratual. Muitos contratos exigem frota própria, muitos contratos, inclusive, exigem caracterização de frotas de acordo com a idade, de acordo com questões ligadas à qualidade, certificações, etc. Então, essa questão de ativos próprios ou de terceiros tem diretamente ligado a essa questão que eu acabo de me expressar, mas o operador logístico precisa exercer, no mínimo, 3 atividades para que essas atividades sejam realizadas de forma integrada. Quais sejam? Transporte em qualquer modal, armazenagem em qualquer regime fiscal ou condição física. Quando eu falo regime fiscal, estamos falando de alfandegada, estamos falando de armazenagem geral, estamos falando de depósito para terceiros, estamos falando de filiais fiscais dos embarcadores dentro das unidades do operador logístico. E gestão de estoque é uma atividade essencial e fundamental para a caracterização do operador logístico, Ricardo e Eduardo, que significa efetivamente, e senhoras e senhores que nos acompanham, que significa efetivamente todo o serviço que é realizado pelo operador logístico, a exemplo de montagem de kit, a exemplo de rotulação, a exemplo de etiquetamento, a exemplo de determinadas ações de montagem e remontagem desses kits em embalagens primárias, secundárias e por aí vai. Então, essa é uma função que bem caracteriza o operador logístico, para que a gente tenha um paralelo do que é considerado como operador de transporte multimodal. É claro que o operador logístico ele pode, além dessas atividades, atuar em outras áreas. Despacho aduaneiro, pode atuar em terminais portuários, terminais retroportuários, atuar em uma extensão e numa gama maior de serviços. É importante caracterizar essa questão e colocá-la de uma forma mais didaticamente, dizendo assim, para a compreensão de todos. O operador logístico, mundialmente, ele é considerado como 3PL, Third Party Logistics Provider, entendendo que o embarcador, quando ele próprio faz a sua logística, é o First PL, o Second PL são transportadoras, de uma maneira bastante extensiva, o 3PL somos nós, e o 4PL ele é considerado aqueles que são os consultores, são as tradings, por exemplo, porque eles processam a estratégia da logística, mas não operam. Quem opera efetivamente a logística integrada é o operador logístico ou o 3PL. Bom,
Eu mencionei para vocês a história dos 30 anos de consolidação, porque é um marco épico, aquele momento, aquele instante, fim de Guerra Fria, quando os mercados ganham uma pujança, um entendimento maior, né? Os mercados passam a conversar e o volume e a sofisticação dessa logística passa a ser maior. E dentro desse novo universo, você tem também ali a criação de um novo conceito de terceirização. O outsourcing começa a partir dali de uma forma bastante mais aprofundada. E lembrando que, naquele momento, até mesmo por força da competitividade, muitos serviços passaram a ser terceirizados, também por força da globalização, naquela época de downsizing, de reengenharia, etc. E os serviços logísticos que estavam embarcados dentro da indústria, do agronegócio, enfim, tá certo? Passam para ser realizados por terceiros. E esse terceiro vai ganhando essa nova formatação. Esse terceiro é o operador logístico ao longo desse curso. No Brasil, há marcos épicos importantes, como naquela época, como a própria Constituição, que permite que os serviços essenciais portuários possam vir a ser operados pelo setor privado. O amigo está em Pecém, é um caso típico, tá certo? E esses novos ativos, essas novas operações, também passam a ganhar essa nova dinâmica de integração, né, dos serviços logísticos, né? Muito bem. E lá um pouco mais adiante temos o fim da inflação, o que traz um sentido novo à competitividade, porque a disputa por centavos em termos de competitividade faz-se absolutamente percebido, né? E esse é um novo cenário e o operador logístico ele cresce, se desenvolve nessa rampa conceitual. Muito bem, eu já caracterizei, então, o operador logístico e o que significa, então, o operador de transporte multimodal. O operador de transporte multimodal, ou de transporte multimodal, que nasce na legislação de 1998, a Lei 9.611, de 1998, ela surge numa onda que vem ocorrendo naquela época, tá certo? De integração modal. Só que no Brasil, amigos, e Ricardo, Eduardo e Rodrigo, que estão presentes aqui, e todos que nos acompanham virtualmente, naquele instante havia um pacto, vamos dizer assim, uma intenção de, ao surgir a lei do OTM no Brasil, porque ela é um movimento mundial, né, viesse naquele momento também a reforma tributária. Tá certo? Só que, infelizmente, não houve. E como não houve a reforma tributária, e nós lutamos por ela tanto até o presente momento, tá certo? Com promessas de que ocorra no ano que vem, em 2021, e assim todos nós esperamos, né? E a reforma tributária ela é fundamental, porque unificará a visão dos ICMS, se assim pudermos dizer, né, de todos os estados em um imposto único, tá certo? A inexistência de um imposto único impede que haja a emissão de um conhecimento único. Vejam os amigos e amigas que na NTT nós temos muitos registros de OTM, muitos registros. Todavia, não há emissão de um só conhecimento de embarque multimodal, de OTM, exatamente em razão dessa questão que eu acabo de me referir. Óbvio, se você tem essa dificuldade, né, fiscal, né, e operacional, uma outra dificuldade soma-se à operacionalização, à viabilidade operacional do OTM, que é a questão de seguro, porque os riscos, obviamente, ficam maiores e você não tem uma fronteira clara de transferência de responsabilidade. Tá certo? Bom, essa é uma característica clara, eu acho que fica claro essa definição do que é o OTM e do que é o operador logístico, né, o 3PL.
E aí eu me fixaria aqui numa análise em relação à questão regulatória. Eu citei a lei que fundamenta o operador de transporte multimodal, que é a Lei 9.611, de 1998, e vou agora dedicar-me um pouco, não sei se meu tempo já está acabando, mas vou me dedicar um pouquinho, à questão regulatória do operador logístico. O operador logístico, como ele é um integrador de atividades logísticas, ele trabalha, ele opera, utiliza-se de todos os marcos regulatórios daquelas atividades às quais ele vê-se ligado e opera. Então, se um operador logístico atuar no transporte rodoviário, ele utilizar-se-á das leis dos marcos que estão afetos ao TRC. Se ele atuar no transporte ferroviário, ele fará uso, ele seguirá, cumprirá a legislação do modal ferroviário. Assim também quanto ao aéreo, quanto à cabotagem ou ao longo curso, o que seja. Se ele atuar no mercado dito regulado, como portos, a própria ferrovia e por aí vai, ele seguirá, claro, estará subordinado a todas as leis que que regem esses vários segmentos. Há uma questão importantíssima a destacar, que uma das atividades mais fundamentais para a economia e que é atributo principal do operador logístico é a armazenagem geral. Muito bem, a armazenagem geral ela está presente em todas as cadeias produtivas. Todas as cadeias produtivas demandarão armazenagem em algum momento da cadeia logística em operação. Muito bem. Essa lei, meus amigos e minhas amigas, é uma lei que completou agora, no dia 21 de novembro, 117 anos. É uma lei de 1903. Reparem bem os amigos que nos acompanham e os colegas que estão nessa mesa. Na era digital, na era atual, onde todos nós precisamos desburocratizar, trazer segurança jurídica, através da segurança jurídica, buscar investimentos, com investimentos, desenvolver os nossos mercados, nossos negócios, e, em decorrência, gerar mais emprego, gerar mais renda nessa cadeia rica, nesse ecossistema riquíssimo que é a logística. E aí nós temos ainda uma lei que fala ainda em contos de réis, carimbar verso de nota fiscal, exigir obrigatoriamente a emissão de warrant, mesmo sem haver a necessidade, e cria-se uma burocracia absurda para que qualquer organização, qualquer empresa, independentemente de ser operador logístico ou não, realize a operação de armazenagem geral. Bem, a ABOL ela nasceu em 2012, precisamente no dia 17 de julho de 2012, com o objetivo de clarear esse ambiente regulatório, melhor definir, contextualizar a taxonomia, a definição do operador logístico, e, em assim fazendo, trazer a operação logística de forma tal que conviva com menos burocracia, que conviva com um ambiente operacional mais estruturado e mais estável, que traga um ambiente de negócios uma previsibilidade maior, tá certo? E, por conta disso, nós realizamos, lá em 2015, um grande, profundo e detalhado estudo que está à disposição de todos os senhores e senhoras no nosso site abolbrasil.org.br, tá certo?
Esse estudo, ele debulha tudo isso, ele detalha tudo isso, ele contextualiza tudo isso e compara, faz um cotejamento com 16 nações, porque o nosso zelo era não repetir erros, era não reinventar a roda, era não perder tempo com experiências que não surtiram efeito maior, entendendo que o operador logístico está presente no mundo inteiro. Então, vamos utilizar, aí sim, as boas experiências. E assim o fizemos. Contratamos, a partir depois de um BID, a KPMG, a Matos Filho Advogados, a Fundação Dom Cabral, e esse estudo, que está disponível para todos gratuitamente, nos deu conta de que o operador logístico, como ele não tem uma CNAE apenas, Classificação Nacional de Atividade Econômica, e ele é um integrador de atividades logísticas, ou seja, ele é um integrador, um gestor de CNAEs, tá certo? Haveria ali, naquele momento, uma primeira sugestão de criação de uma CNAE para o operador logístico. Todavia, também no estudo, demos-nos conta de que a CNAE é uma classificação universal. Logo, o Brasil, per si, não pode criar uma classificação dentro do ambiente da ONU. Né? É uma classificação que ela está presente para todas as nações. Né? Então, nós vimos que ali não haveria a possibilidade, né, para a criação de uma CNAE, e desse estudo emerge uma solução necessária, uma solução execuível, que é um projeto de lei que ele traz no seu bojo, no seu contexto, basicamente duas questões. Uma, define o que é o operador logístico, essa conversa que os amigos me deram a oportunidade de compartilhar, tá certo? E atualiza a armazenagem geral. Em verdade, revoga o decreto 11.102, de 21 de novembro de 1903, tá certo? E no bojo do nosso projeto de lei, que é o número 3757, datado de 13 de julho de 2020. É um projeto de lei de autoria do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, tá certo? Que trata e rege desses temas os quais eu estou me referindo. Aliás, se me permitir, meu amigo Ricardo, faço aqui um pedido de cavalheiro. Quem puder entrar no site da Câmara, entrar lá no projeto de lei e votar favorável ao projeto de lei, entendendo que ele é um instrumento de desburocratização, um instrumento que traz maior clareza para a operação, que traz a modernização da armazenagem geral tão útil e necessário para todos, que com isso pressupõe um ambiente de segurança jurídica maior e, em consequência, o melhor ambiente operacional, o melhor ambiente de negócio e, em decorrência, atrairá mais investimentos e, claro, por força disso, a geração de novos empregos, mais empregos e renda, a ABOL fica agradecida e nós agradecemos se todos puderem colaborar para que o nosso projeto de lei ganhe sempre uma força democrática, republicana, cada vez mais, onde todos possam votar pela competitividade nacional, pela previsibilidade e melhor segurança jurídica, podendo assim, claro, gerar mais emprego e renda num setor que é intensivo de mão de obra. Eu acho que por aqui eu ficaria, para não tomar mais tempo, e me coloco à disposição dos amigos para complementações, elucidar alguma dúvida, esclarecer e responder as perguntas com o maior prazer e a maior alegria. César, muito bem. Está muito claro o que você colocou, né? Eu gostaria de fazer algumas considerações e algumas perguntas logo após a palestra do Eduardo,
Mas esse tema multimodalidade, eu acho que ele é um tema extremamente importante para o momento que o mundo passa, e principalmente para o Brasil. Se ele quer ser um país com elevada produtividade, emprego e competitividade, ele tem que rever muito rapidamente algumas políticas públicas, mas não sozinho. Eu acho que é o momento de estar na mesma mesa o poder público, as entidades privadas e os representantes da sociedade civil, para que esse diálogo seja mais próximo e mais rápido, né? Eu acho que dessa maneira nós podemos avançar em um tema tão relevante num momento desse de pandemia, onde você falou muito rapidamente na digitalização, né? Ser mais digital. A pandemia está mostrando isso. Todos os segmentos, o que seria feito de digitalização nos próximos 10 a 15 anos, vai ser feito em 3 a 5 anos. Quem não fizer vai ficar para trás. Outra situação que essa pandemia nos demonstra muito claramente é um retrocesso na globalização. Que retrocesso é esse? O mundo se sentiu dependente praticamente da Ásia, né? Eu acho que as grandes nações estão repensando qual efetivamente as grandes indústrias e os grandes segmentos que querem ficar dentro do seu país e retornar para o seu país, porque a dependência da Ásia, em especial da China, foi muito grande. E, por último, nesse momento, a questão da biotecnologia, né? A pandemia demonstrou que tem que ter um investimento significativo na questão da biotecnologia em todos os segmentos, para que a gente realmente avance o mundo e, em especial, o Brasil. Eu vou passar a palavra ao palestrante Eduardo Neves, e, ao final da palestra do Eduardo, aí eu gostaria de fazer algumas considerações a mais, tá, César? Você foi muito objetivo e assertivo, né? E o que precisa realmente é juntar força. Meu prezado amigo Eduardo, somos todos ouvidos. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prezado César, Rodrigo, internautas aí que nos veem e nos assistem nesse momento. Bom, eu vou falar um pouco aí do papel da ADES na interlocução da logística no estado do Ceará, né? De 2019 para cá, do segundo mandato do governador Camilo Santana, houve uma reestruturação do sistema de desenvolvimento econômico do estado do Ceará. É importante eu fazer esse preâmbulo para que vocês possam entender como estamos estruturados e como podemos atendê-los, né, nas áreas vertentes aí que inserem a logística. Então, foi criada uma Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a SEDET, e nela foram criadas 5 secretarias executivas, sendo uma interna de planejamento e gestão, né, uma secretaria executiva exclusiva para tratar do agronegócio, do agrobusiness do estado de Ceará, uma secretaria executiva específica para a indústria, para tratar da indústria, uma secretaria executiva voltada ao trabalho e empreendedorismo, né, para tratar exatamente dessa coisa do pequeno, do micro, do trabalho, do entorno do grande, né, do empreendedorismo principalmente, e uma secretaria executiva que trata do comércio, serviço e inovação, né, isso nas suas várias vertentes. E as suas vinculadas, dentro da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é a estrutura de 5, 6 secretários, com o secretário Maia Júnior, que é o secretário principal que lidera todo esse processo do desenvolvimento econômico e trabalho do estado de Ceará. Existem as vinculadas. A ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Ceará, a CODES,
Companhia de Desenvolvimento do Ceará, o CIP-SA, que é uma empresa que congrega tanto a ZPE como o Terminal Portuário do PECEM, a Junta Comercial, o Instituto de Desenvolvimento e Trabalho, IDT, e a ADAGRE, que é a Agência Reguladora do Agronegócio. Mas aí eu vou me ater aqui às funções específicas da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará. A ADES tem como missão executar políticas de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, propiciando a melhor ambiência de negócio do país. Esse é o negócio que nós queremos, é propiciar essa ambiência de negócio. Porque você arrumando a casa, você tendo as condições, as infraestruturas necessárias, você consegue atrair os negócios, você consegue fazer com que a coisa flua. Então, a ADES ela ficou dividida em 4 diretorias, né? 4 pontos assim, importantes, digamos assim. Uma interna, planejamento e gestão, uma diretoria de fomento, que é um próximo passo, que estamos em um processo de transformação da própria ADES, que possamos criar aqui também, dentro da estrutura da ADES, um fomento, que seja uma instituição financeira, que a gente possa ter recursos para injetar na economia do Estado do Ceará, e aí a gente poder fomentar. Então, foi criada uma diretoria de fomento. Esse processo de transformação em instituição financeira está em andamento. Hoje somos apenas desenvolvimento. Mas a diretoria de fomento já foi instalada, ela vem trabalhando com o processo de transformação na instituição financeira e, ao mesmo tempo, já vem gerindo fundos. De 10 de janeiro de 2020, com um decreto governamental, a ADES passou a gerir todo o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará, o FDI, onde concentra os incentivos fiscais das empresas aqui instaladas no Estado. Hoje, toda a operação desse fundo é feita aqui na ADES. Temos uma diretoria de suporte a operações e serviços, que ela, além de tratar da questão da infraestrutura ao desenvolvimento econômico, como acessos, galpões, geração de energia, gás, enfim, tanto na interlocução com as outras secretarias do governo do Estado, como muitas vezes executando ela mesma, as obras, né? Tem também a vertente de trabalhar com a interlocução, tanto com a questão da mão de obra, a questão com os outros órgãos existentes, tanto na esfera municipal, estadual ou federal. É uma diretoria que vai trabalhar com o apoio ao investidor, com o apoio ao empreendedor, para que possa caminhar nas diversas esferas com o apoio institucional da ADES. Além disso, temos uma diretoria de desenvolvimento setorial, que ela tem basicamente 2 vertentes. Uma é da promoção, tanto da participação em eventos, feiras, como missões empresariais, tem essa vertente da promoção do negócio, como também onde estão instaladas as câmaras setoriais, que aí é um capítulo à parte, onde eu faço um link aqui para me aprofundar mais na logística. Na ADES são 32 câmaras setoriais e temáticas, sendo 21 câmaras setoriais e 12 câmaras temáticas, né? Essas câmaras elas são formadas, tem como um gestor geral, um conselho gestor, onde a ADES preside, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, o CDL, a FAEC, representando o agronegócio, Ceará 2050 e Fortaleza 2040, e o SEBRAE fazem parte desse conselho gestor, que passam a enxergar toda a dinâmica das cadeias produtivas existentes aqui no Estado do Ceará, né? Tanto o seu funcionamento como a sua interlocução, a sua intersetorialidade, que esse é o grande trabalho, que aí a gente vai direto no que significa a Câmara Setorial Logística, porque ela perpassa por todas, né? Ela é transversal. Como o César falou, você não consegue nem encontrar um KNAI, porque ele está em todos, né? Porque a natureza do negócio é a transversalidade, né? Então, das 21 câmaras setoriais, temos agronegócio, agrodesenvolvimento, trigo, automotiva, logística, comércio exterior, investimento, economia do mar, meio ambiente, audiovisual, eletrometal, química,
mineração, comércio civil, saúde, turismo e eventos, tecnologia da informação e comunicação, construção civil e imobiliária, energias renováveis, economia criativa, acho que tem todas. E nas temáticas, tem muitas do agronegócio, que são bem temáticas, bem ligadas aos temas, como caju, carnaúba, frutas, leite, camarão, tilápia, enfim. Não vou descrever todas, né? Na economia criativa, a gente tem a gastronomia, que é ligada à economia criativa, que mudou bastante alguns países, e no meio ambiente, a reciclagem. E a Câmara Setorial da Logística é uma das primeiras câmaras existentes aqui na DES, né? E ela tem um trabalho muito importante. É interessante dizer que toda Câmara Setorial ela faz um plano de negócio no início da gestão que dura um ano e pode ser renovável, né? Dependendo das entidades que representam a Câmara querendo renovar o seu presidente. Ele faz um plano de negócio e, no final, ele faz um relatório de gestão que ele fala do que aconteceu, das conquistas alcançadas no setor. E na logística, a gente tem várias ações. Eu posso citar algumas, mas uma, assim, eu acho extremamente importante, foi quando esse grupo ele conseguiu reunir todos os representantes dos entraves portuários, né? Da Conaportos, conseguiu juntar a Receita Federal, Estadual, conseguiu juntar todos numa reunião e começar a tratar dos gargalos que o setor sente. E nisso, daí saiu várias demandas, né? Obviamente, a Câmara Setorial não tem uma demanda para o governo do Estado de Ceará. A Câmara Setorial é uma forma de governança cooperativa, né? É uma governança que quem tem empoderado disso é o setor. Nós apenas damos o apoio e acompanhamos, e, obviamente, o que cabe ao Estado de Ceará, a gente fazer a nossa parte. Mas demandas saíram diversas, tanto a nível federal, a nível estadual, a nível interno mesmo, deles próprios terem que fazer algumas coisas, direcionadas a algumas entidades específicas, né? Por exemplo, uma coisa bem pontual, articulação para a continuidade das obras do anel viário do Estado de Ceará, né? A obra estava em ritmo lento, o grupo se reuniu, foi no DENIT, foi no governo do Estado, na SOP, que é a Superintendência de Obras do Estado, mesma coisa com a CE 155, e vem se reunindo e vem discutindo algumas mudanças, algumas melhoras, né? Então, esse espaço e esse canal da Câmara Setorial, ele nos ajuda a entender o setor, compreender os gargalos e tentar resolvê-los. Obviamente, você tem problemas de curto, né, de imediato de resolver, tem de longo prazo e tem de médio prazo. Isso a gente só constrói se for juntos. Então, essa interlocução, essa discussão que a Câmara Setorial propicia, nos ajuda a compreender e evoluir no setor. Fora isso, o que eu poderia falar é que o Estado de Ceará ele vem se preparando, né? E, obviamente, tem sempre a discussão, o que é que vem antes, né? A gente faz isso antes ou tem que ter infraestrutura, né? Para a logística, você tem que ter infraestrutura para um monte de coisa. Se não tiver porto, você não tem como chegar nada para o navio. O Ricardo que me diga na CSP que tem várias interlocuções nesse sentido. Mas, enfim, o Estado de Ceará hoje tem uma trinca de hubs, como o governador Camilo Santana gosta de falar, né? Que a gente vem desde do hub aeroportuário ao portuário e ao hub de logístico e tecnológico, que é os cabos submarinos que entram aqui no Estado de Ceará. Então, veja bem, no hub portuário, nós temos o Pecém, o porto do Pecém e o porto do Mucuripe. O porto do Pecém é um porto que vem evoluindo, vem crescendo constantemente, tem uma condição de calado importantíssima, a localização geográfica privilegiada, é o primeiro porto de cargas gerais que você entra no Brasil, por consequência, é o último quando você sai do Brasil. Então, quando você pensa em cabotagem, pensa nessa BR do Mar, nesses novos projetos, o Porto do Pecém tem uma figura importante nesse processo todo, né? Por conta da sua condição de calado, de receber os navios
de grande porte e daí poder distribuir para o Brasil todo. Além disso, o Porto do Pecém não é apenas um porto, ele é um complexo industrial e portuário, que é a CIPPSA. Além disso, ele tem uma retroárea de 32 mil hectares de utilidade pública, mas a gente está trabalhando com 13 mil hectares, onde você pode ter área de instalação industrial, instalação comercial, instalação de serviços, e, além disso, ainda temos uma ZPE, que é a única em funcionamento do Brasil, onde tem a CSP como a principal empresa hoje em funcionamento, já expandindo essa ZPE com a nova área para atender novas empresas, que aí essa ZPE é atrelada a um porto, atrelada a uma zona toda de desenvolvimento econômico, a uma infraestrutura que é capaz de fazer toda essa logística entre o estado do Ceará e o planeta Terra. Não falo só de Brasil, mas do mundo inteiro. Mas o PECEM consegue se conectar tudo isso com uma logística espetacular pela própria localização geográfica. Temos o Porto Mucuripe como porto complementar, muito voltado a granéis, né? Mas é um porto também voltado ao turismo. Então, nós temos 2 portos que se complementam aqui no estado do Ceará. Na área tecnológica, os principais cabos submarinos são 14 cabos submarinos hoje, que entram pelo estado do Ceará. São a maioria dos cabos submarinos que entram no Brasil entram aqui. Então, a maior rapidez que você tem de ligação para qualquer ponto do mundo é através do estado do Ceará, falando em tecnologia. Por conta disso, o governo do estado de Ceará fez um cinturão digital, onde ele circunda todo o estado com fibra ótica, onde você tem conexão com todo o interior do estado de Ceará, inclusive com a zona portuária e a do PECEM. Eu estou querendo fazer essa conexão porque faz parte a gente falar de logística e falar da questão da tecnologia. O Ricardo há pouco falou, não tem como. O crescimento do e-commerce nesse momento de pandemia foi exponencial e não muda mais. Ninguém volta mais. É daqui para frente. Então, você tem a conexão da infraestrutura tecnológica com as infraestruturas de logística, como a portuária, o aeroporto, que além do porto, nós tivemos a parceria de Roterdã, que é um grande parceiro comercial com mais de 500 anos, que conhece essa história toda. Hoje é um parceiro aqui do Porto do PECEM. Além disso, nós temos o aeroporto de Fortaleza, que a Fraport assumiu a gestão do aeroporto de Fortaleza, com a sua ampliação, que já foi concluída. Éramos o 3º aeroporto do Nordeste, hoje somos o 1º. Então, essa franca evolução, isso não para mais. A infraestrutura está pronta. Além disso, o governo do estado de Ceará criou um programa chamado Ceará de Ponta a Ponta, onde já foram investidos mais de 2,1 bilhões em estradas, né, para que você tenha a condição de escoamento de produção dentro do próprio estado do Ceará, para o próprio estado do Ceará, como para fora, através das BRs. Então, com essa infraestrutura toda criada, para que você possa propiciar essa logística, com as grandes empresas que foram atraídas nos últimos anos para o estado do Ceará, empresas âncora, como é o caso da CSP, que demandam uma logística fantástica, tem rodovia de placas exclusiva, né? Existe uma demanda interna muito forte, tem as correias transportadoras, né? É multimodal o transporte da CSP, inclusive na via aérea, que acaba trazendo muita coisa de manutenção, né, Ricardo? Acaba trazendo muita coisa via aérea, portuária, seu grande caminho, mas transporta para o correia e transporta para o caminhão também matéria-prima, né? Acho que todos os modais vocês conseguem cobrir, só para citar como exemplo uma grande empresa, que obviamente isso se repete em outras atividades econômicas aqui no estado do Ceará. Então, de uma maneira geral, o estado do Ceará está pronto, criou os instrumentos para que possa trabalhar com a logística, criou as infraestruturas para que possa trabalhar com a logística. Estamos sempre abertos para juntos poder estar caminhando e sempre enxergando o futuro com esse novo normal, com esse novo mundo, onde a tecnologia está inserida de forma fantástica e nós estamos correndo atrás disso,
estamos preparados com a estrutura para isso, com os data centers que estão vindo para cá, com os cabos de fibra ótica e com a visão que temos que agregar, integrar. Então, eu creio que eu já devo ter passado o meu tempo, mas, enfim, eu gostaria de agradecer a oportunidade para falar um pouco aí do que o Estado de Ceará, do que é a ADES e como nós podemos estar juntos e trabalhar através da Agência de Desenvolvimento do Estado de Ceará. Muito obrigado. Eduardo, parabéns, muito bom, obrigado. Eu vou até agregar algumas coisas, né? Porque eu não sou um cearense, eu sou um cearoca, né? Um cearense com carioca, e há 22 anos aqui na busca da implantação dessa siderúrgica, né? Então, para quem não me conhece, Ricardo Parente, eu sou presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM e sou gerente-geral de Relações Institucionais, Comunicação e Relações com Comunidades da Companhia Siderúrgica do PECEM, diretor do CIMEC, membro da ABM, e, por enquanto, é só. Já tive como presidente de uma das câmaras aí do eletromecânica da ADES, foi uma grande satisfação, é um momento muito bom, de muita troca. Então, Eduardo, parabéns. Eu só queria agregar ao grupo que está aqui, tendo a oportunidade de falar de um tema tão importante como multimodalidade. Por que ele é tão importante? Nós precisamos de 3 coisas básicas, né? O mundo, as pessoas precisam de 3 coisas básicas. Primeiro, energia. Nós precisamos de energia. O Ceará, hoje, há 5, 6 anos atrás, o Ceará era um importador de energia. O Ceará, hoje, é um exportador de energia e gera 20% da energia do Nordeste, todinho. Nós precisamos comer, consequentemente, nós precisamos do agronegócio. E quando se fala de energia e agronegócio, se fala em infraestrutura. E se falando em infraestrutura, se fala em multimodalidade, né? A logística, da onde eu pego, da onde eu levo, da onde eu entrego, né? A globalização trouxe aí uma evolução enorme do e-commerce, né? Por isso que eu digo que a digitalização não tem volta, ela vai ser, né, com a internet e tudo mais. Muita gente acha que as informações estão em velocidade. Eu digo que não estão mais em velocidade, elas estão em aceleração, porque a velocidade hoje é 80 km, amanhã é 80,1, depois de amanhã é 80,2. Não tem mais velocidade, tem uma aceleração muito forte. E eu não sou político, sou totalmente apartidário, mas queria deixar aqui uma declaração de quem vivencia, reside e conseguiu montar uma indústria siderúrgica para a produção de 3 milhões de toneladas de placa ano, aqui em São Gonçalo do Marante, a 60 quilômetros de Fortaleza. O Ceará é um estado, na minha visão, fora da curva dentro do Brasil. Por que fora da curva? Porque todos os governantes nos últimos 30 anos que eu consegui conviver e que passaram por esse estado, eles tinham um programa de estado e um programa de governo. O programa de governo era dele, mas o programa de estado, que era coisa maior, independente do nome do partido, todos eles deram continuidade. Nós tivemos Tasso Gereissati, Lúcio Alcântara, Cid Gomes, 2 mandatos, Camilo Santana, no 2º mandato, e o programa de Estado do Ceará foi mantido. Isso não é discurso. Vamos ver os indicadores. O PIB do Ceará, o PIB per capita, o IDH do Estado e o IDEB do Estado. Então, nós estamos falando em educação, né? O índice de desenvolvimento humano, aumento da população e renda. E os indicadores do Ceará de 2008, vou pegar 2008, não, vamos pegar um pouquinho mais tarde aí, são um crescimento significativo porque os programas de Estado e as políticas de Estado foram realizados. Um Estado pobre que investiu num porto sem ter uma indústria ao lado
É um Estado que quer fazer. Mas vamos voltar para o nosso tema da multimodalidade, né? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao César. E, César, eu foco muito, né? Eu estou vendo que a questão do operador logístico, da multimodalidade brasileira, né, para a gente melhorar a produtividade, emprego, competitividade, ele passa muito por política pública, né? E eu acho que nós temos que juntar, botar na mesma mesa, né? Eu sempre assim, o poder público, né, as entidades privadas e a sociedade, quando eu digo sociedade civil, todos envolvidos no tema, e tentamos botar numa mesma mesa, porque é um país continental, o Brasil é um país muito grande, né, com regiões, estados grandes demais, outros menores, estados mais ricos, com riquezas minerais, ou seja, é uma diversificidade muito grande. Eu acho que um tema como multimodalidade, que é o operador logístico, eu produzir uma placa de aço aqui e mandar para a Coreia do Sul. Então, do mesmo jeito que tem o melão, a melancia, a banana, que o Ceará exporta. Eu estou dando exemplos daqui porque eu estou vivendo aqui, eu estou vivenciando um assunto aqui. Agora, imagina lá o estado de Santa Catarina, um dos maiores produtores, né, de agronegócio, na área de carnicecultura, né, vários frigoríficos, grande exportação, Mato Grosso. Então, você vê como é que esse país é grande, ele é tão diversificado para olhar para dentro e olhar para fora. E a multimodalidade, ela passa... ela é no mundo, não é só olhando para dentro do país. Olha, sua fala... Então, César, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Quais são os 3 principais temas que a gente precisa botar em voga, ou seja, na mesa, todo dia, toda hora, de manhã, de tarde, de noite, para que a gente avance, né, nesse assunto da multimodalidade e a gente melhore? É lógico, não vamos melhorar isso do dia para a noite, mas tem uma palavra-chave que se chama planejamento. E também não adianta a gente querer mexer em tudo. Eu acho que tem que focar em 3 temas, chamar quem, direto ou indiretamente, está envolvido e avançar. Eu acho que os demais temas eles vêm a reboque. Sim. Quais seriam os 3 principais temas na multimodalidade que precisa realmente uma atenção full-time? Primeiro, lhe agradeço mais uma vez a pergunta, né, e o direcionamento, porque essa questão ela é o tema central, né? É o tema central do desenvolvimento da logística, a multimodalidade, né? E quando a gente fala de multimodalidade, deixa eu só registrar aqui para a minha área de imprensa que pediu. E quando a gente fala em multimodalidade, antes de mais nada, me permita um parênteses. É importante eu fazer esse registro na esteira da tua fala, Ricardo. Olha, o Ceará é um exemplo, tá, de parabéns, e não é de hoje. Eu sou um admirador do estado do Ceará. Você foi muitíssimo feliz, Ricardo, e o Eduardo, parabéns pela sua exposição, porque é um estado que vem acertando nas suas políticas públicas há décadas, né? Entra governo, sai governo, independentemente de qual partido né? Ele tem um olhar de longo prazo com políticas de Estado. É assim que tem que ser nos estados e na União. Se não agirmos assim, nós não avançaremos. Então, parabéns a ambos, parabéns ao Estado do Ceará, e aqui eu rendo a minha particular homenagem. Bom, com relação à multimodalidade, eu lhe diria o seguinte: ontem, inclusive, eu e Rodrigo Vilaça estivemos num bloco, num painel sobre multimodalidade no Brasil Export, do qual somos conselheiros, né? E o tema central foi esse, né, na nossa discussão, a multimodalidade. E tem algumas questões que entrariam nesses 3 pontos que você me pediu para pontuar, que o primeiro deles
do meu ponto de vista, é marco regulatório, né? Quer dizer, sem um marco regulatório simplificado e claro, e quando eu falo marco regulatório, eu não me refiro apenas, por exemplo, vou dar uma citação recente, a BR do Mar. Cabotagem num país como o nosso, com 8 mil quilômetros de litoral, um país navegável em qualquer época do ano. O Brasil não tem impedimento nem de calado, nem de condições meteorológicas para ser navegado 365 dias no ano. Temos portos de primeira qualidade, vis-à-vis a realidade de Pecém, podemos ir para Suape, podemos ir para Itaqui, podemos ir para os portos interiores da hidrovia norte, podemos descer para Salvador e Vitória e por aí vai até o Rio Grande do Sul, né? Isso é fundamental. Quando a gente fala em multimodalidade, e aí eu menciono a questão regulatória, porque os marcos regulatórios têm que ser simplificados. E eles não podem ser vistos de forma fragmentada. Eu costumo dizer, Ricardo, Eduardo, Rodrigo, que também está conosco, e quem nos acompanha, que logística integrada é pleonasmo vicioso. E isso tem que ser levado a sério em todos os níveis. Não é só na questão viária de integração modal. Você tem que partir antes da questão regulatória. Os marcos regulatórios eles têm que dialogar entre si. Imaginem, os amigos, que você faz um marco regulatório para cabotagem desconectado do rodoviário, desconectado do ferroviário, desconectado de outras áreas. Como é que você vai desenvolver, então? Tá certo? E veja você como nós precisamos seguir o exemplo do Ceará e ter políticas de longo prazo e políticas de Estado. A BR do Mar, que é fundamental, a cabotagem, melhor dizendo, né? É tão importante, mas nós temos, ao mesmo tempo, 2 projetos de lei tramitando. A BR do Mar, do governo federal, e o projeto de lei da senadora Cátia Abreu. Quer dizer, independentemente, eu não estou aqui criticando, julgando, nada. Eu apenas estou dizendo que, se nós queremos que as coisas andem, não podemos ter 2 documentos idênticos, quer dizer, tratando da mesma matéria, ao mesmo tempo caminhando no Congresso. Tá certo? Então, essa questão regulatória, Ricardo, do meu ponto de vista, ela é fundamental. Agora, ela tem que ter essa integração, ela tem que dialogar. Os marcos regulatórios têm que dialogar. Veja você que coisa, que noção bacana para ser trazida quando a gente fala em multimodalidade e em questão de marcos regulatórios. Nós temos a cabotagem, através da BR do Mar, tomara que ande rápido, e nós temos os marcos regulatórios ferroviários. Veja você que coisa interessante. Se nós desenvolvermos o eixo rapidamente ferroviário, com a Norte e Sul, com a Ferrogrão, com a Malha Central, você está criando 2 eixos paralelos de desenvolvimento. Tá certo? E aí você transfere para as regiões Norte e Nordeste a possibilidade de fomento de desenvolvimento, conforme Eduardo adotou no assunto. Tá certo? Veja você, terra no Norte e no Nordeste é mais barato do que no Sul-Sudeste. Nós temos capacidade de investimentos e incentivos na região Norte e Nordeste, exatamente por não termos ainda a geração, né, daquele fator industrial, como aí o doutor Ricardo doutor no assunto. Tá certo? Então, veja, através desses 2 indutores logísticos, você tem a possibilidade de transferir desenvolvimento para outras regiões, conectando com a região de maior consumo, que é a região sul-sudeste, as 2 regiões de maior consumo. Tá certo? Agora, veja então, como é que eu vou tratar essa questão regulatória? Eu tenho que tratar isso de forma integrada. Eu tenho que entender que tão importante quanto desenvolver a questão do mar é resolver a questão central ferroviária, por exemplo. E é importante que nós tenhamos a integração para estabelecer a multimodalidade de forma célere, segura, sustentável,
o eixo leste-oeste, o transversal, porque eu tenho que ligar esses eixos centrais com as regiões. Ora, nós temos uma concentração populacional no litoral, tá certo? Então, o consumo maior está aqui. Mas você pode estabelecer nessa integração, e aí entra, por exemplo, a Transnordestina, com capacidade de atender a 2 portos especificamente, e você transfere toda essa economia entre regiões, criando a multimodalidade. Mais uma questão regulatória. Veja você, como é que é possível, senhoras e senhores que nos ouvem, eu produzir Fiat e Jeep em Pernambuco e levar para o Rio Grande do Sul de cegonha? Como é possível eu produzir Ford na Bahia e transferir para o norte do país, para os outros estados do Nordeste, para o Sul e Sudeste, de cegonha? Como é possível transferir toda a GM do Rio Grande do Sul para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste de cegonha? Quer dizer, isso não cabe no nexo lógico, óbvio e ululante de absolutamente ninguém. Agora, é preciso que haja, de novo, a compreensão regulatória, a compreensão de que a cabotagem ela se integra ao rodoviário, porque as cegonhas, ou o transporte rodoviário nessa distribuição, dá-se-á nos portos. Então, eu vou levar o veículo para Pecém, de Pecém eu distribuo. Vou levar para Suape, de Suape eu distribuo. Vou levar para Salvador, eu distribuo. Vou levar para Itaqui, distribuo. Ou vice-versa. Tá certo? Então, essa questão regulatória é fundamental. O segundo ponto, que é absolutamente importante, é você ter uma visão estratégica, e aí Eduardo já mencionou alguns hubs de importância, e eu mencionaria que é fundamental que haja os clusters logísticos inseridos nos planejamentos. Quando eu falo em cluster logístico, ou hub logístico, como queira, eu estou me referindo, de uma forma bem prática para todo mundo entender, de plataformas logísticas. Eu vou dar um exemplo, amigos, de Zárate, lá na Espanha. Zárate, na Espanha, é uma cidade interiorana que se integrou não só aos portos da Espanha, como ao resto do país e os países europeus. E ali eles conceberam um hub de logístico importante, tá certo? E você se apropria da ociosidade, utilizando os modais, tá certo? Na ida e no retorno, com cargas diversas. Lá uma coisa curiosa, por exemplo, que a Zara, que se implantou lá, na verdade não tem nada a ver Zara e da região, porque Zaragoza, porque ela se utilizava de veículos que vinham ociosos e se casou, por exemplo, com pescado. Quer dizer, você une confecção com pescado e por aí vai. Não importa. A engenharia sabe muito bem caracterizar e definir bem os espaços dos veículos para fins de logística. Tá certo? Então, o segundo ponto que eu me referia é estabelecer a melhor distribuição logística. E Ricardo foi muito feliz quando ele tratou do redesenho da globalização. Né? Nós estávamos muito dependentes de Ásia e tudo mais, e agora há um novo redesenho da globalização na questão da transferência de produção para mais próximo do consumo. Tá certo? E você também foi muito feliz, ambos, quando trataram da questão do e-commerce. Esse redesenho da globalização, ele favorece, enobrece, enaltece a logística. Porque todo esse movimento que nós estamos nos referindo demandará impreterivelmente da questão logística. Para que eu feche o terceiro ponto, que muito bem coloca o Ricardo, me questionou, ele está meio atrelado ao primeiro, que é a questão da infraestrutura. Tá certo? Quer dizer, infraestrutura depende de marco regulatório, cujo marco regulatório vai precisar ter uma visão de integração para trazer essa conectividade ampla e, obviamente, viabilizar todo esse processo integratório. Eu me arvoraria a colocar um quarto,
que é muito importante. As questões, os operadores logísticos, como queiramos inserir nesse contexto, né? Você pode estar, eu posso tratar, na BOL eu tenho 30 associados. Eu tenho empresas de médio porte e tenho empresas de grande porte, como DHL, FedEx, JSL, UPS e outras tantas, Santos Brasil, Wilson, Sons, etc. Mas tenho empresas menores, tá certo? Então, a relação de capital para o prestador de serviço é muito importante. Num país como o nosso, onde o acesso ao capital nem sempre é possível a baixo custo, eu diria que é muito importante que houvesse, eu já disse isso ao BNDES algumas vezes, né? Que houvesse um olhar diferenciado para o prestador de serviço da logística. Né? Eu não estou me referindo à construção dos ativos, a ferrovia em si, a rodovia em si, os portos, os aeroportos, porque para isso nós temos projetos interessantes. Agora, o olhar para o prestador de serviço logístico no que concerne a um financiamento barato, um financiamento competitivo, melhor dizendo, né? O barato aqui pode ser mal entendido, mas o financiamento competitivo para que essa cadeia toda possa ser posicionada. Eu ia botar mais um quinto, Ricardo, que é a questão da desburocratização, que essa é fundamental, absolutamente fundamental num país burocrático como o nosso. Você veja, a cabotagem no Brasil hoje ela é obrigada a emitir a mesma quantidade de documentos no longo curso. O rodoviário emite o manifesto eletrônico, conhecimento eletrônico, inventaram um tal de CIOT só para complicar a coisa, tá certo? É obrigado a andar com as notas fiscais eletrônicas impressas, tá certo? As barreiras fiscais são complicadas, tá certo? Isso só para dar dois exemplos de dois modais. Imagine os demais. Então, eu não cumpri o que o mestre mandou de 3 e fui para 5, mas eu acho que eles estão bem entrelaçados dentro do contexto que você me pediu. Perfeito, César. Muito esclarecedor para quem não domina o assunto, né, dessa multimodalidade que envolve cabotagem, ferroviário, rodoviário, né, e tudo mais. Realmente, eu acho que dos 3 virou 5, mas eu queria deixar um dever de casa para você aí, depois, se for o caso, a gente conversa em separado, mas eu acho que há necessidade de a gente injetar uma engenharia forte aí para fazer simulações desse país, independente do seu marco regulatório, né? O que eu tenho aqui, onde eu levo para o país todo, né? Porque, como você diz, o operador logístico ele precisa ter um apoio de crédito, né? Mas eu acho que tem que ser feita uma simulação de logística a nível local, a nível nacional e a nível internacional. Eu acho que deve ter empresas de engenharia no Brasil e no mundo que possam fazer essas simulações. O que o Ceará tem para levar e o que o Ceará tem para receber. Né? E depois fazer esse cruzamento nos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Vai sair algum produto, eu não sei qual. Né? O que você está dizendo é absolutamente necessário, né? E positivo. Isso se chama matriz origem-destino de carga. Sim. Tá certo? Que o Brasil não fez. Agora, recentemente, foi feito pela Fundação Dom Cabral. Vamos juntar a iniciativa privada e o poder público e fazer junto com a sociedade civil. Porque eu acho que isso aí facilita. Porque você vai ter planejamento, vai ter fatos e dados para você dizer, eu preciso do marco regulatório assim, porque é assim que acontece. Porque se a gente ficar esperando um marco regulatório, né, do Congresso Nacional, que lá tem especialista nessa área, mas também não tem, aí fica um conflito. Eu acho que precisa ter engenharia para poder ter fatos e dados e chegar, olha, origem e destino precisa de um marco regulatório assim, assado por isso. Olha os fatos aqui, olha a simulação. Eu estou falando isso porque a gente fez uma simulação aqui de transporte de placas
da siderúrgica para o porto. Pra você ter uma ideia, a empresa de engenharia ela fez 78 simulações. Das 78, 4 foi melhores, né? Onde você fazia o just-in-time e outras coisas mais. Mas aí são detalhes, é uma coisa pontual. Mas é corretíssimo o que você está dizendo. Por exemplo, na Europa, como você tem um estoque de logística muito grande e a multimodalidade lá é absolutamente factível e useful, você tem lá os sistemas exatamente iguais ao que você está trazendo de sincronização modal. Eles fazem a sincronia através de sistema e os modais automaticamente eles terminam por se encontrar. Então, o que você está dizendo é absolutamente correto, necessário e devido. Obrigado pela complementação. E só colaborando aí com o César e com vocês, é o seguinte, o e-commerce, o mundo digital é isso, é velocidade, é transit time. Ou seja, o tempo é o que manda. Então, a logística, o maior desafio da logística agora é o tempo. Se não houver essa conectividade entre os modais, isso não vai, o Brasil não vai conseguir. O cara hoje pede na internet que receber meia hora, desligou o computador, já quer que esteja na porta. É por aí. Doutor César, muito obrigado. César Meirelles, diretor-presidente da Associação Brasileira de Operadores Logísticos, da ABAL. Muito esclarecedor, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios. Né? Eu vejo que essa área tem bastantes desafios e, consequentemente, oportunidades. Né? Tem. Eu agradeço muito, amigo. Muito obrigado. Sua gentileza, a generosidade do tempo, agradecer, compartilhar com o Eduardo e o Rodrigo Vilaça aqui esse tempo, né? E me colocar sempre à disposição de vocês, a qualquer hora, a qualquer tempo. E até por um dever de justiça, eu acho que a gente tem que fazer um registro muito positivo ao Ministério da Infraestrutura, ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas e a sua equipe, porque eles têm feito um trabalho diuturno, um trabalho olhando o geral. Olhando o país todo. O país todo. Ele é uma pessoa, e a equipe dele são muito competentes, né? Então, eu acho que a gente merece aqui, por dever de justiça, e aí eu mando aqui, se alguém dele estiver assistindo, mando um abraço e parabenizar vocês por esse belíssimo iniciativa, né? Um parabéns aí pelos 15 anos da Expolog e sigamos, estou sempre à disposição. Sempre. Sim, eu comungo com a sua fala em relação ao ministro Tarcísio, né? Eu não sou especialista na área, mas acompanho porque interfere conosco, né? Nós trazemos aqui calcário de Quixeré, a 240 quilômetros da siderúrgica, são 80 carretas, 24 horas a dia, de 7 dias por semana. Não, só um exemplo. Mas vejo que o trabalho do ministro tem sido um olhar a nível nacional, principalmente buscando desafogar os gargalos inicialmente, né? E ele foca muito em planejamento, que, na minha visão, esse é o caminho. Planejamento. Você gasta 90 dias planejando e realiza em 3. Né? Isso é que é bom. Eduardo, tem uma pergunta para você, cara, que eu não sei qual que eu faço. Você quer a melhor ou a pior? Escolha. É brincadeira. Me permita, Ricardo, me permita um parênteses só, você e Eduardo, porque eu estou em Brasília e tenho que pegar um voo agora. Então, me permita eu me ausentar. Já deixo aqui o meu abraço a você, ao Eduardo, ao Rodrigo Vilaça e a todos que produziram essa retaguarda, né, tão competente. E, mais uma vez, reitero, deixo aqui o meu abraço e a minha disponibilidade, o que vocês precisarem. E faço questão de visitar o Ceará, viu? Será um prazer, Sérgio. Será um prazer. Será um prazer. Recebê-lo aqui, já vou mandar reservar a lagosta. Opa, nós estamos lhe aguardando. Abraço. Abraço, tudo de bom. Eduardo, na realidade, fica até difícil de fazer alguma pergunta para você, né? Você foi muito claro, muito objetivo e assertivo, né? A ADES ela tem um propósito e esse propósito está dentro da sua estrutura muito bem colocada em planejamento, gestão, fomento, suporte
a operações e serviços. Eu quero parabenizá-lo pela liderança e a presidência junto pela ADESC. Como você disse, em 2019, já houve 2009, né? Houve uma reestruturação. Então, isso eu tive a oportunidade de acompanhar, eu vivo o Ceará. Eu só queria destacar nós precisamos de pessoas, né? E eu vejo que a ADESC tem uma equipe extremamente qualificada. Então, basicamente, eu não tenho nenhuma pergunta para você. Eu só queria te perguntar o seguinte: a ADESC ela é 100% disponível em receber as entidades privadas, a sociedade civil, para discutir os assuntos dentro dos segmentos que ela atua? Sim, são nossos clientes. No nosso ponto de vista, são nossos clientes. A crítica é bem-vinda sempre. Assim, o que nós procuramos aqui é encontrar os caminhos, encontrar as soluções. A gente está aqui para encontrar o melhor para o Estado do Ceará. Nós temos um desafio, nós temos uma política, o Estado do Ceará tem um planejamento até 2050, que é a nossa Bíblia, você participou disso, você conhece, e para a gente alcançar aqueles objetivos, tem um caminho a trilhar. E esse caminho não é fácil, tem alguns obstáculos e a gente não caminha só. Então, a parceria, sim, com a empresa privada, com as entidades de classe, com todos os municípios cearenses, estamos todos abertos aqui para conversar e compreender, entender, né, e mostrar o que é possível e o que não é. Esse é nosso papel, Ricardo. Estamos sempre disponíveis. Eu sei disso, eu quis só reforçar para você mandar essa mensagem, porque é importante, né? Às vezes as entidades privadas, não, eu não vou lá conversar com o poder público, não resolve. Bem, gente, eu acho, para finalizar, eu acho que eu sou da teoria que nós temos que ter na mesma mesa as entidades privadas, o poder público e a sociedade civil. Seja o problema que for, mas nós temos que sentar na mesma mesa e começar a conversar sobre ele. Só dessa maneira a gente vai achar algum caminho, certo ou errado, mas nós vamos achar um caminho. Sim. Então, eu queria que você falasse para destacar não só a ADESC, mas toda a SEDET, né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Estado do Ceará, que é uma secretaria que esteve sempre aberta. Agora nós estamos aí nos clusters de inovação, né? Nós aqui da associação estamos participando. Então, para finalizar isso aí, muito obrigado, Eduardo. Queria aí agradecer a Expolog aí na coordenação da prática eventos da Enid Câmara, né, sob a liderança, a 15ª, uma edição totalmente especial, virtual, mas não deixa de ter, né, o conteúdo, o propósito para que a Expolog veio, né? O César deu esclarecimento extremamente significantes, né, que eu acho que agrega valor para todos nós. E vou pedir ao Rodrigo Vilaça, que é o coordenador da Fundação Getúlio Vargas de Transporte, né, para ele depois, então, fazer os fechamentos finais. Muito obrigado a todos aí. Olá, um prazer estar com vocês da Expolog, a quem agradeço a oportunidade de podermos estarmos discutindo, dialogando sobre a prática da multimodalidade. Temos nessa ambientação, nessa sistematização de muita movimentação, de uso de diversos modos de transporte, como de extrema importância para um país como o Brasil. Um país continental, na realidade, com vários Brasis dentro dele próprio. Então, nós precisamos, de fato, praticar a multimodalidade como é vista no mundo todo, seja na Ásia, na África, na Europa, nos Estados Unidos, onde essa infraestrutura, os meios de transporte, a tecnologia, a sistematização, todo o ambiente do arcabouço jurídico e tributário possa refletir no desejo do cliente, daquele que faz uso desse sistema, da escolha, da maneira como quer levar o seu produto de um ponto A ao ponto B, de uma forma não só segura, mas econômica e, ao mesmo tempo, satisfatória. Eu sempre tive como norte na minha vida, na minha profissão,
poder satisfazer até mesmo mais do que o cliente desejava. E como fazer isso? A cadeia de supply chain ela permite a nós, profissionais de logística, olharmos com mais cuidado, mais acuracidade, mais observação aos movimentos que se somam, né? Então, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de todos que nos assistem é que nós temos que nos desarmarmos, né? De fato, os setores, o transporte, a questão da embalagem, a questão da tecnologia, a questão das pessoas, precisam entender, tanto o usuário, o cliente, como o transportador e o agente público, que nós todos fazemos parte de uma cadeia. E essa cadeia, quanto mais ela se desenvolver, mais certamente os resultados serão positivos, serão otimizados, serão confiáveis, serão passíveis de uma satisfação muito grande por parte de todos os envolvidos. É uma arte saber somar várias partes num todo para que esse conjunto de operações funcione. Então, o Brasil, que é grande, desde o norte do Brasil, com suas águas do Amazonas, o nordeste brasileiro com uma costa significativa, com dificuldades na sua infraestrutura, com diferenças de tributos, ao mesmo tempo que a região centro-oeste é dominada pelo agronegócio, que é uma cultura, ou são culturas extremamente sensíveis do ponto de vista de movimentação, para não perder competitividade lá fora. Uma região sudeste rica, poderosa, totalmente industrializada e que tem os excessos, né? Tem as altas demandas, as altas cargas, e um sul do Brasil com outra fronteira seca, e que também tem uma industrialização e uma conceituação, até diria a questão da cultura, do entendimento desse setor, ao observar, por exemplo, Santa Catarina, com vários portos dentro do seu sistema, um porto como Paranaguá, ou mesmo Rio Grande, onde as características das movimentações de cargas industrializadas, cargas de agronegócio, cargas para serviço, são extremamente diferenciadas e que cada um tem a sua característica e cada um tem a sua necessidade para a implantação da multimodalidade. Então, a palavra mesmo real que eu mais gosto de fazer nessa primeira contextualização é de que nós temos que praticar realmente a multimodalidade dentro do Brasil, mas nos desarmando, né? nos colocando numa posição em que esse exercício seja prontamente satisfatório a todos os envolvidos. A gente, ao mostrar essa eficiência, e que possamos demonstrar isso na forma competitiva ao mundo, é o que o Brasil avançou nesses últimos 2 anos. Nós temos um diferencial, nós temos um caminho mais claro sobre a ótica da infraestrutura de transporte, de como somar-se ao agro, à indústria, ao comércio, à mobilidade, às entregas noturnas, a questão da densidade das grandes cidades, os enfrentamentos pós-pandemia, de que nós temos um poderio muito grande de exercitar, de praticar, de realizar, de construir, a partir desta década de 2020 a 30, um Brasil diferente, mais completo, que ele não fique subentendido apenas como o Brasil é bom da porteira para dentro, mas para fora não. Nós temos a potencialidade nas diversas regiões do Brasil, nos diversos exemplos de hidrovia, de ferrovia, que se aplica no Centro-Oeste, as hidrovias do Sul, do Centro-Oeste e do Norte do Brasil, da recuperação das estradas, da concessão para a iniciativa privada, unir o público, o privado e o agente público junto com a sociedade na universalização, na reconceituação do que nós podemos praticar como um Estado, como uma união, um programa definitivamente continuado de melhorias dentro da infraestrutura brasileira. E a multimodalidade ela é importantíssima, porque ela vai demonstrar, tanto para quem vem, para aquilo que nós recebemos, como para o que exportamos, uma visão mais positiva, mais economicamente sustentável e que permita melhores resultados. Outro fato é que
que incomoda ainda o setor dentro da questão pública é a questão da regulação, né? Como regular esse ambiente jurídico e até o ambiental, mas nós temos que usar palavras e praticar a simplificação da burocracia, ou eliminar a burocracia. São palavras que ainda incomodam a muitos de nós, seja agente, seja operador, seja agente do poder público, que é o fato de nós termos sempre que estarmos com muitas normas, com muitas leis, muitas regras e não estamos otimizando. Eu gosto muito de usar uma expressão que o secretário Marcelo Sampaio, do Ministério, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, usou e eu dei uma pequena ampliada. A impressão que tem é como se nós estivéssemos numa terapia de grupo. Mas vamos imaginar o seguinte, os vários esforços que nós estamos fazendo. Toda força, todo qualquer movimento que nós realizamos, ele necessariamente vai gerar uma movimentação, né? A força aplicada leva a um movimento. Então, se nós não soubermos medir, mensurar, auferir esse esforço, esse deslocamento entre a força realizada e a mudança exercida, nós poderemos estar com essa crise de entendimento que fizemos muita força fizemos uma força além do desejado ou uma força menor do que poderíamos. O profissional de logística ele tem que entregar o produto num tempo determinado. Antecipar o produto, ou mesmo e postergar o produto, atrapalha o cliente da mesma forma. Então, se nós conseguirmos ter boas medições das ações que nós estamos fazendo, do esforço, da força, do poder de fazer essa movimentação, certamente nós iremos estar observando melhor. Observar é muito importante, porque as correções podem ser necessárias e elas serão aplicadas na medida em que os dados, as estatísticas, a visibilidade daquela operação, daquele sistema, seja melhor reconhecido. Então, eu vejo nessas observações, eu vejo nesse contexto uma importância muito grande para que nessa mensuração nós tenhamos o real tamanho dessa força para que esse caminho seja avançado de uma maneira mais significativa. E aí nós vamos deixar de fazer uma terapia de grupo. A sensação de que fizemos, mas ainda há muito por fazer. Deixei de fazer tal coisa. Então, no fundo, eu não quero mais participar de terapia de grupo. Eu quero mesmo participar de reuniões produtivas, com estatística, com tecnologia, com inteligência artificial, com informações, e que a parte privada e a parte pública consiga, dentro do bom senso e do diálogo, aí é a palavra do atual ainda ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, que diz claramente, e fez e praticou junto também com a equipe toda do Ministério da Infraestrutura, do ministro Tarcísio, nosso ministro de Transportes, a prática do diálogo, né? Então, a multimodalidade requer integração entre as partes. E essa integração também tem que ser por essas forças todas, políticas, regulatórias, ambientais e a privada, junto com a sociedade, nunca deixando de fazer a fiscalização e o acompanhamento das metas propostas, mesmo no campo dos investimentos, da operação, da funcionabilidade daquilo que está proposto dentro desse universo de transferência para a iniciativa privada de algo que o governo, ou que governos, não só o federal, mas estados, não conseguem gerir a contento do que hoje nós precisamos. Então, há uma mobilização de municípios, estados e da federação mostrando, dando um norte do que irá para a iniciativa privada, como será regulado, de que maneira será medido, e que é essa expectativa que eu tenho, e é positiva, eu sou otimista, que nessa década nós iremos avançar em alguns dos pontos, como aeroportos, melhorias em estradas, avanços significativos nos terminais portuários, na logística portuária, na cabotagem brasileira, no overseas também, no plano de hidrovias e de tutovias, e em especial nas ferrovias brasileiras, né? Nós precisamos de uma transnordestina pronta, nós precisamos da FIOL, nós precisamos da complementação da Ferrovia Norte-Sul, nós precisamos da FICO, da Estrada 118, nós teremos até um papel também ainda social de transporte de passageiros entre municípios, entre cidades. Há uma perspectiva na mobilidade urbana fruto, em especial depois pós-pandemia,
de ajustes e melhoras para entendimento de qual é o melhor projeto para cada uma das cidades, a aplicação de um BRT ou de um VLT ou um trem regional, que proporcione nessa ambientação de conjunto de esforços de transporte, né? A logística é transporte, armazenagem, tecnologia e gente, avanços bastante significativos. Sonhar é possível, eu não tenho dúvida, e romper essas barreiras, né? Barreiras essas, às vezes, culturais, empresariais e do ponto de vista público, por que não dizer, né? Nós também temos burocratas que talvez nem conheçam uma plantação de algodão, ou mesmo uma plantação de arroz. Nós precisamos que alguns entendam o que é um calado, que entendam o que é entrar um navio, ou um trem com 360 vagões atrás, nas suas interfaces com a comunidade, ou na chegada a portos. Nós precisamos melhorar esse ambiente cultural de uma maneira mais transparente. E eu vejo isso acontecendo na medida em que o próprio Ministério dos Transportes hoje ele trabalha em conjunto. Nós temos a Secretaria da Aviação, Secretaria de Portos, Secretaria de Transporte Terrestre, trabalhando no mesmo ambiente. Eles não estão mais separados. Há uma ambientação, há uma preocupação para que as novas diretorias, só falta agora a ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, para que esse novo grupo técnico que foi estabelecido na ANTAC e na ANAC possa dar essa segurança regulatória, né? E o executivo tratando tudo no mesmo ambiente. Eu sou do administrador de empresa e sempre tivemos essa questão de centraliza ou descentraliza. A área industrial, a área comercial. E eu, como profissional de logística, nós sempre tivemos um meio, porque nós temos que receber da indústria e temos que entregar ao cliente. E nesse ponto entra a outra questão da multimodalidade, que é o ambiente dos operadores logísticos, é um ambiente da armazenagem, seja silo, seja warehouse, sejam galpões, sejam gases, tanques. Há a necessidade de compreensão da estruturação. Precisamos ter mais silos na região centro-oeste, precisamos ter melhorias de armazém e armazenagem próximo às grandes cidades. Há uma movimentação para cada tipo de produto, do comércio, da indústria, do agronegócio. Associado a isso, sem dúvida nenhuma, são os sistemas, são essa modernidade que a nova geração tecnológica tem aplicado para minimizar os efeitos da descoberta tardia de algum problema, de alguma dificuldade. Dentro dessa ambientação, nós temos uma preocupação por saber guardar bem o produto, seja frigorificado, seja em grão, a granel, paletizado, em saco, enfim, na forma como for, porque é uma responsabilidade, é um dos itens que faz essa cadeia toda de suprimentos, essa cadeia de supply chain funcionar, que leva à multimodalidade, né? Desde um container, de um navio ro-ro, ou de um graneleiro, ou de um navio tanque, poder funcionar dentro da movimentação da inteligência dos dados, informações e acompanhamento para a segurança da carga e da operação. E não diferentemente disso, nós que somos os gestores, as pessoas que conduzem em todas as suas escalas, né? Da mais simples a mais eficiente do ponto de vista de monitoramento por dados de inteligência artificial, como pela experiência própria de saber transformar e movimentar os produtos e as suas cargas. Então, superar desafios. Essa é a linha maior que eu entendo que nós estaremos avançando muito nesses próximos 10 anos, e eu digo isso já com meus 55 anos, de que nós sentiremos a diferença. A diferença será positiva, ela será visivelmente observada, porque os avanços que até então trouxemos nesses últimos 30 anos, eles chegaram num ponto em que é inevitável, é impossível que nós permaneçamos nesse atual estágio. Teremos pequenas diferenças entre os sistemas de transporte, mas nós vamos, sim, melhorar muito a prática da multimodalidade. Eu entendo que o diálogo, em especial o diálogo com a agência reguladora, com a equipe extremamente unida no Ministério da Infraestrutura, a potencialidade do agro, a força da indústria, o poderio também, por que não dizer, do nosso comércio e dos nossos serviços.
não esquecendo que nós temos a Confederação Nacional do Transporte, que tem toda essa estatística, todos esses dados, e que complementam e nos ajudam em tomadas de decisão. E, por que não dizer, centros acadêmicos, né? Eu aqui posso falar do Centro de Estudos de Transporte, Logística e Mobilidade Urbana, da FGV Transportes. São 2 anos de existência desse centro, que certamente, viu, Ricardo e amigos que estão nos ouvindo, fazem a diferença. Então, a união do lado acadêmico, com o empresariado, com a estatística, com tecnologia da informação, com a aplicabilidade da fiscalização, da regulação e de recursos vindo de fora, nós certamente vamos avançar muito. Eu, dentro da minha carreira, dentro da minha visão empresarial, eu tenho por característica a formação de equipes e a identificação de oportunidades, de oportunizar os projetos que até então elaborei dentro de 4 linhas de atuação: construção, petroquímica, o transporte em si, energia elétrica e o agronegócio. Eu não tenho dúvida que um pilar de econômico e financeiro, né, uma base piramidal financeira bem estabelecida para projetos, a tecnologia da informação, uma busca incansável, incessante dos dados, nos permitem, junto com as pessoas, produzir ótimos resultados. Então, capacitando pessoas, modernizando suas atividades, dando conhecimento, dando tecnologia e aplicando os recursos de maneira equilibrada, de maneira coerente, de maneira certa, essa força, essa união de ações, de pessoas e de sistemas e de hardware, de tecnologia, de software, nós vamos avançar muito. E aí é que eu entendo que a multimodalidade poderá ser aplicada no Brasil de uma maneira muito mais expressiva. É assim que penso e é assim que exercito. Bem, Rodrigo, o que mudou no papel do Ministério da Infraestrutura desde 2019? Então, o papel do Ministério da Infraestrutura do nosso país, ele passou a ser relevante somado à Secretaria de Parcerias Públicas, a chamada PPI, ao alinhamento com governos estaduais, ao levar essa política de concessões ou a de atuação do próprio Ministério para um amplo conhecimento de qual caminho está sendo seguido. Então, essa centralização de comando, essa determinação de que os órgãos, as autarquias do setor, as agências reguladoras, o próprio Ministério dos Transportes, trabalhando em alinhamento, geraram uma condição única, eu diria que quase que inédita, para que os agentes privados, as empresas, possam, dentro da sua organização, do seu plano de negócio, alinhar e entender qual caminho seguir. E a identificação de projetos ficou mais fácil. Então, o Ministério, bem organizado, bem estruturado, ele transformou o universo de nós, executivos do setor de infraestrutura de transporte, para um bem melhor. Então, é significativa a centralização do Ministério e, consequentemente, os resultados irão ser bastante significativos nesta década, certamente. Qual a sua avaliação de concessões e privatizações até 2025? Justamente essa organização do Ministério da Infraestrutura possibilitou que os estados e municípios, como eu havia dito anteriormente, pudessem se organizar também na modelagem dos seus estados, das suas cidades, considerando o que o Brasil, a federação, a nossa União, o Estado brasileiro vai proporcionar de oportunidade a investidores internacionais, nacionais, ou até a combinação entre os dois para melhorias e avanços nas concessões e privatizações. Nós vamos ter a rodovia Presidente Dutra relicitada, estamos e teremos a relicitação do aeroporto de Viracopos, nós teremos a FICO avançando na ferrovia do Centro-Oeste brasileiro, nós poderemos ter a Ferrogrão, no paralelo à BR-163, que também será concessionada, nós poderemos ter a FIOL, na Bahia, nós vamos ter programas de concessões estaduais de mobilidade urbana, como no estado de São Paulo, do metrô, da CPTM, da linha 8 e 9, aqui da Marginal. Nós teremos impactos e melhorias, até mesmo no People Mover do aeroporto de Guarulhos,
que é um projeto privado com autorização pública, inclusive aconteceu há pouco tempo, dentro dessa ótica do governo federal, com o Estado de São Paulo, com o aeroporto de Guarulhos. Nós vamos ver avanços, já vemos nos terminais portuários, nos diversos portos elencados ao longo da costa brasileira, desde lá de baixo, desde Rio Grande até a chegada a Manaus, passando por Santarém, pelo Amapá, pelo porto de Pecém, pelo porto de Suape, Cabedelo. Toda a costa brasileira tem sentido transformações significativas em arranjos, em reorganizações, e até mesmo a concessão da Companhia Docas, que é o caso de Vitória, nesse primeiro momento. Então, essa modelagem, essa forma mais clara, mais direcionada ao longo do período deste atual mandato, nos leva a imaginar que, na sequência, na década, nós teremos veremos grandes fatos ocorrerem bastante significativos, independente do valor financeiro, mas da transformação dessas concessões em resultados muito práticos para os usuários. Então, vamos avançar muito. Quais os impactos da pandemia nos diversos modais e o que esperar para a retomada? Então, a pandemia, como todos tivemos que nos adequar, ou quase isso, ela trará, sem dúvida nenhuma, movimentações, orientações, já traz, né? Já vem trazendo diferentes formas de você operar o sistema. Desde uma simples viagem de avião, de como estão os procedimentos, como são os cuidados, como uma viagem de ônibus de passageiro, como a força de trens de carga, do container. Então, em todos os movimentos dessa chamada cadeia de supply chain, ou dessa movimentação multimodal, vão receber, em suas particularidades, adições, né, pontos novos de observação para que a segurança da carga e a eliminação de possíveis interferências virais, né, possam ser mais aferidas, fiscalizadas, controladas. Então, um ambiente portuário, aeroportuário, ferroviário, de um metrô, de um ônibus, do táxi, do Uber, todos nós estamos agindo de forma diferente. E isso não nos assusta, ele apenas vai nos dando um novo normal, né? Um novo normal que será o de maior cuidado, maior atenção e maior observação, desde que temos todos bom senso em não fazer exageros. Mas, sem dúvida nenhuma, os impactos para cada um serão significativos e diferenciados pelo tipo de transporte, pelo tipo de produto, pelas atenções que talvez antes não tivéssemos tido com tanto cuidado. Eu vejo assim. As operações logísticas serão diferenciadas nos próximos anos? Então, as operações logísticas, eu que sou profissional da área, serão totalmente impactadas, diferenciadas, exponencialmente melhoradas, e nós vamos observar essas movimentações desde uma simples compra, como a internet que tem proporcionado, e outras que não são possíveis, como transportar boi, por exemplo, né? Como pôr um boiadeiro, depois chegar no costado do navio e mandar 30 mil cabeças de boi vivo lá para a Turquia. Nós vamos ter o transporte de caroço de algodão lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, dentro de um container no terminal da Rumo, embarcando em double stacks, indo para o porto aqui de Santos e daí indo para a Coreia do Sul. Nós teremos cargas frigorificadas, nós teremos entrega de celulares de avião lá da Zona Franca de Manaus, ou toda a produção industrial de lá vindo por avião. Vamos usar a cabotagem brasileira de uma maneira melhor com a BR do Mar, essa prática sustentável que está sendo aplicada aí pelo Ministério da Infraestrutura. Nós teremos melhoria na aviação regional, nós teremos melhorias e avanços na privatização de rodovias, e aí essas operações elas vão, dentro desse conceito de multimodalidade, se ampliar, né? Então, elas se tornarão, com os seus operadores, com os agentes privados e públicos que estão envolvidos nessa movimentação de ir e vir de carga e de pessoas, serem mais aceitáveis, serem mais perceptíveis
perceptíveis por parte da sociedade como uma grande diferença, um grande diferencial, né? A logística mais perfeita do Brasil, até hoje, que eu acompanho, é a da Páscoa, né? Pode observar que nos últimos anos nós não temos problema na entrega do ovo de Páscoa. É porque é muito bem pensado, muito bem elaborado. Então, essas operações logísticas elas vão se tornar cada vez mais visíveis, né? E essa será uma das grandes profissões, já do futuro, aliada à tecnologia, ao conhecimento, à prática, que é o do logístico, né? Do Danilo. O diálogo é uma palavra-chave para o setor. O que mais temos que avançar? Eu diria que até mesmo como uma frase final, sou otimista, mas eu entendo que sem diálogo, sem a integração entre as partes, sem uma conversa desarmada de vaidades ou mesmo de posicionamentos únicos, toda essa movimentação, toda a logística, toda a cadeia, toda a operação, ela poderá se tornar mais eficiente, mais segura, mais produtiva, mais correta, mais economicamente sustentável e que todos nós, certamente, no ambiente porto, ferrovia, rodovia, carga, pessoas, poder público, poder privado, agentes, a justiça, né, o regulatório, nós iremos certamente crescer muito. Eu sou um otimista, acredito no Brasil, acredito na potencialidade da indústria, do comércio, do serviço, da gente, da pessoa, do brasileiro, em avançarmos muito, deixando claro que a logística fará uma diferença enorme, desde que todos nós saibamos, com bom senso, ética, correção, agirmos para levarmos o país para um diferencial grande, onde ele sempre deveria ter estado. Perdemos já há muito tempo, né? Perdemos desde 1970 uma potencialidade de continente muito grande, mas nós avançamos em muitas outras coisas. E agora chegou a hora, com diálogo, com bom senso, fazer o bem e fazer bem feito. É dessa forma que eu penso e é dessa forma que eu tenho de expectativa para essa próxima década. Muito obrigado a todos vocês.